Pessoal, e como a gente então conversou na semana passada, em que a gente deu atenção ao bigode chinês, e numa linha de raciocínio muito próxima, a gente também poderia falar sobre um outro inestetismo para lá de recorrente nos consultórios de cosmetria, que é a famigerada linha de marionete. Vamos junto então nesse vídeo agora, com a mesma calma e com a mesma atenção da semana passada. Não é tentar esgotar o assunto, que seria arrogante da minha parte querer isso, mas trabalhá-lo também com um pouquinho mais de tranquilidade e raciocínio. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Para você que não me conhece, eu quero te dar as boas-vindas e sim, pedir para você, ao final do conteúdo, se gostar da ideia de desenvolver junto comigo essa troca de conhecimento em estética facial, corporal, esse incremento da análise crítica para a gente não ficar tão vítima dos achismos e dos modismos, mostra isso pra gente, mostra isso pra mim, mostra isso pra equipe. Dá o teu like, se inscreve, deixa o teu comentário, porque ele é muito importante para nortear, inclusive, os próprios caminhos pelos quais seguem o canal. Então vamos juntos continuar a nossa conversa agora sobre a famigerada linha de marionete. A linha de marionete, tal como a gente conversou na semana passada sobre o bigode chinês, também é fruto de queixa principal recorrente naquela mesa lá do meu consultório, e eu imagino que em todos os consultórios de cosmetria mundo afora. Tal como o bigode chinês, a linha de marionete, ela representa no terço inferior a queda, a pitose dos tecidos. Então vamos lembrar, eu tenho no terço inferior sinais de envelhecimento muito objetivos. A linha do bigode chinês, o peso da linha de marionete, o bulldogzinho que está se formando e apagando o meu contorno mandibular. Mas se eu estou caindo aqui, eu estou caindo aqui, e eu estou caindo aqui. Aqui e aqui talvez não se apresentem tanto, porque a gente tem um arcabouço ósseo que meio que sustenta aquela galerinha toda lá em cima. Aqui não. Aqui eu brinco que é a borda da piscina. E aí a gente, quando ela acaba, é que a gente vê a água que cai. Então a gente vê esse excesso de pele se mostrando como excesso, porque o derretimento veio, encontrou a borda da piscina, pronto. Aí caiu, ele se apresentou. E aí como é que a gente então vai abordar a linha de marionete? Eu também gosto de começar a linha de marionete sob a ótica dos MD Codes, dos preenchimentos com ácido hialurônico. Para quem é... Eu não vou ficar falando os códigos, tá? C6, porque eu acho que para quem não é familiarizado com os MD Codes, isso se torna chato, mas reforçar a ideia de que os preenchimentos com ácido hialurônico são bastante interessantes nessa região, mas também pensar que, tal como o bigode chinês, se eu tenho um sobressaltozinho, né, quer dizer, é como se a minha bochechinha tivesse um pouco mais projetada para frente, como se ela estivesse mais gordinha e caindo, né? Então a vontade que a gente tem é que, como tem esse bloom, esse sobressalto, a gente quer ficar preenchendo aqui para isso ganhar o mesmo nível dessa minha bochechinha aqui de fora. Qual é o risco disso? Que se isso daqui vira o meu parâmetro, a minha referência, e eu vou querendo subir com isso daqui para tudo ficar mais uniforme, eu vou me nivelando num parâmetro equivocado. E aí vai acontecendo o que, infelizmente, a gente tem visto aí pelas ruas. As pessoas estão ficando infladas, elas estão ficando gordonas de ácido hialurônico. Porque para igualar essa depressão, esse sulco, a gente precisa ficar no mesmo nível dessa bochecha gordinha. E aí, vamos lá, porque vocês já estão raciocinando comigo diante de todos os vídeos que a gente já tem no canal e a conversa que a gente teve na semana passada. Será que a gente não precisa trabalhar efeito lifting? Será que eu não preciso melhorar o peso dessa bochecha? E aí, quando a gente fala em efeito lifting, o ácido hialurônico é interessante, o ultrassom microfocado, que aliás me desculpem por não ter falado na semana passada,
mas ele é uma plataforma extremamente importante no contexto da firmeza e da sustentação da pele. E pode sim ser aventado. A gente já conversou em vídeos anteriores que a associação de ultrassom microfocado com bioestimuladores amplifica a resposta de correção da flacidez. Então, todas essas estratégias que visam a definição do contorno e dão efeito lifting são bem-vindas aqui. Então, aquelas abordagens que visam, por exemplo, a lá André Braz, uma abordagem numa espécie de letra C, eu particularmente acho que entra naquela coisa do efeito wow, de dar ao paciente um resultado de curto prazo, porque toda vez que a gente preenche ou faz toxina botulínica, a gente, sem dúvida alguma, de toda a gama dos injetáveis, está entregando para o paciente o que talvez ele veja resultado mais rápido, logo na hora ou em poucos dias. Então, abordar a região malar, vir descendo, né, em ângulo, corpo e mento. E aí isso é uma coisa que eu queria que vocês prestassem um pouco atenção. Os jaws, cada um fala de um jeito, eu não sei porque esse raio desse troço não é traduzido, mas aquele pesozinho do bulldog, a gente vai evitar colocar mais coisa nele, tá, pessoal? Então a gente vai preencher antes dele e depois dele eu brinco que vai preencher pré-jaw e pós-jaw. Porque o que a gente quer é isso aqui. A gente quer dar uma sensação de definição da margem mandibular, do contorno facial. E isso é muito bem feito, quase sempre muito bem atingido, quando a gente aborda o mento, esse pré-jaw, pula o jaw, faz o ângulo de mandíbula e também faz a região malar e o arco zigomático. Então a gente faz, e para fechar esse contorno, agora recentemente com o posicionamento que a Allergan traz em relação ao Harmonica, que é uma associação na mesma seringa de ácido hialurônico e hidroxiapatita de cálcio, você colocaria numa espécie de um retângulo mesmo, tá? Eu vou ver se eu consigo a foto para a produção ilustrar para vocês qual é o posicionamento da empresa. A gente só utiliza o Harmonica nessa espécie desse fechamento dessa letra C. Vamos falar assim para a gente falar C de contorno. Então, todas as vezes que a gente quer contorno facial, todas as vezes é chato de dizer, medicina não é ciência exata, mas quase sempre a gente melhor aborda e atinge o contorno facial quando a gente faz essa letra C. Por que eu estou de novo falando de contorno facial se a gente recentemente fez um vídeo sobre isso? Porque para a linha de marionete, de novo, tal como o bigode chinês, vale a gente pensar inteligentemente em não apenas ir direto para ela, mas reposicionar tecidos. De novo, por isso que eu gosto tanto dos R's do rejuvenescimento. A gente não está falando só em refill, em colocar o que está faltando, que seria preenchimento. A gente está falando em redrape, que é o reposicionamento dos tecidos. Então tem coisa caindo, eu estou derretendo. Por isso esses sulcos e depressões estão se manifestando, estão se apresentando. Então eu não posso ficar me lotando, senão eu vou vir parar aqui daqui a pouco, de tanta coisa que está sendo colocada em mim. Eu preciso pensar em reposicionamento. Fios de sustentação, para quem me pergunta de fio, porque é a moda. Claro que eles são bem-vindos. Claro que trações, né? E aí eu acho que mais os fios de tração do que os fios de bioestímulo. Mas também os bioestimuladores. Ah, posso usar a hidroxiapatita de cálcio famosa ou ácido polilático famoso? Pode, claro que pode, especialmente atrás da linha dos ligamentos verdadeiros, para a gente dar efeito lift. Desculpa. E para a gente terminar essa história, como eu fiz com o bigode chinês, daquela coisa do, por último e não menos importante, lembrar que esta gordurinha aqui, diferente dos outros coxins gordurosos, que definham, que minguam, que ficam bobinho com o envelhecimento, esses ficam robustos, gordinhos, né? Crescem. Então o que a gente faz aqui? A gente pode lançar mão dos empties, dos esvaziadores de gordura. Será que ao diminuir um pouco essa bolota, um pouquinho desse peso, eu também não reposiciono um pouco esses tecidos? É para a gente parar para pensar sobre tudo isso. Espero que vocês tenham curtido essa sériezinha rápida aí de 2 partes, mas que a gente conversa com mais calma
sobre dois inestetismos tão relevantes. Beijo, até semana que vem e juízo com a pele. Hey!